Eu estava na estrada há tempo demais, quando tudo começou a dar errado. Meu nome é Rogério, mas todo mundo nos postos me conhece como Roger. Tenho 48 anos de asfalto nas costas, ou pelo menos é assim que eu gosto de dizer. Comecei a rodar cedo, acompanhando meu pai na boleia de um Mercedes 1113 azul, barulhento que gemia em cada subida. Ele morreu na estrada, num acidente na serra, e ninguém nunca me contou direito como foi. Dizem que dormiu ao volante. Outros falam de um caminhão sem farol que cruzou na frente dele saído do nada. Eu cresci com essa dúvida roncando dentro da cabeça, junto com o motor. Naquela noite eu estava com um FH carregado de eletrodoméstico, saindo do interior de São Paulo em direção ao Paraná. Era inverno. O tipo de frio que rasga a pele quando você sai da cabine para conferir as lonas. O relógio do painel marcava 2h17 da manhã, quando entrei num trecho da BR que eu não conhecia direito. O GPS mostrava uma linha quase reta por quilômetros, atravessando um mar de escuridão. Não tinha lua, só o corte amarelo dos meus faróis rasgando a noite. Eu liguei o rádio PX, tentando ouvir alguma conversa, qualquer ruído que quebrasse aquela sensação de mundo vazio. Alô, alô, na escuta. Falei apertando o microfone. Sou chiado. Mudei de canal, mas chiado. Era como se a estrada estivesse desligada do resto do país. Nenhuma voz, nenhum positivo irmão, nenhum xingamento de pedágio, nada. Dei de ombros e aumentei o volume da rádio comum. Uma AM velha pegando mal, um pastor falando de salvação às 3 da manhã. Desliguei depois de alguns minutos. A voz dele, repetitiva, começou a me irritar. Fiquei só com o som do motor, aquele ronco contínuo, hipnótico. Os postes de luz iam sumindo para trás, um por um. Era como se alguém fosse apagando o mundo depois que eu passava. Comecei a sentir o peso do sono. Boleei o ombro, estalei o pescoço. Joguei água no rosto, peguei um chiclete da embalagem amassada no painel. Abri a janela um pouco. O vento gelado entrou cortando. Foi quando vi a primeira coisa estranha. Lá na frente, no acostamento, tinha uma figura parada. Uma pessoa, ou pelo menos parecia. Um vulto escuro recortado contra o brilho distante dos meus faróis. Não se mexia, não fazia sinal. Só estava ali, de pé, virado para a estrada. Meu corpo reagiu antes de eu pensar. Tirei o pé do acelerador, fraco por instinto. Caminhoneiro. Velho tem mania de olhar 2 vezes para qualquer coisa diferente no acostamento. Podia ser alguém precisando de ajuda, ou um golpe. Quando aproximei, vi que era um homem. Alto, magro, usando um casaco grosso e um chapéu escuro enfiado até as sobrancelhas. O rosto eu não conseguia ver direito. Parecia meio desfocado, como se a neblina concentrasse só naquele ponto. O estranho é que ele não olhou quando eu passei do lado. Normalmente, quem está na beira da estrada vira pelo menos a cabeça, nem que seja para se proteger do vento do caminhão. Mas ele ficou imóvel, com o rosto apontado para frente, sem mexer um músculo. Senti um arrepio subir pela nuca. Olhei pelo retrovisor. Não tinha ninguém. Não é que ele estivesse longe, simplesmente não estava mais lá. O acostamento, agora, era só mato e escuridão. Eu devia estar cansado demais, pensei. A mente da gente prega peça. Pisquei algumas vezes, respirei fundo e voltei a acelerar. Mas um incômodo ficou grudado em mim, como cheiro de óleo queimado dentro de cabine. Os quilômetros seguintes foram diferentes. O silêncio parecia mais pesado. Não vinha carro no sentido contrário. Nem farol, nem moto, nada. Era como se eu estivesse rodando numa maquete. Um mundo montado só para mim, sem figurantes. Olhei para o painel. O marcador de combustível parecia mais baixo do que eu lembrava. Não era possível. Eu tinha abastecido no último posto. Fazia menos de 100 quilômetros. Ainda assim, a agulha parecia insistir em descer devagar. Mexi no GPS. A tela mostrava o caminhão andando sobre uma linha cinza, mas o nome da rodovia, ali em cima, tinha sumido. O aplicativo travou, piscou e reiniciou. Enquanto ligava de novo, reparei numa placa na beira da estrada. KM66, simples, retangular azul. E nada mais. Continuei. Alguns minutos depois, outra placa. KM66. Eu franzi a testa. Talvez estivesse distraído. Podia ter perdido a anterior, confundido as coisas.
A estrada à noite monta armadilhas. Você acha que está em linha reta, mas tem curvas, retornos, acessos. Segui mais uns 10 minutos. A estrada igual. O mato igual. O escuro igual. Outra placa. KM66. Senti o couro do banco ficar mais duro nas minhas costas. O ar pareceu ficar mais gelado dentro da cabine. Desliguei o rádio. Abaixei o som do caminhão na marcha, deixando o motor rugir mais alto, como se isso espantasse algum bicho invisível. Para com isso, Roger, murmurei para mim mesmo. É só coincidência. KM repetido acontece. Placa errada, obra, sei lá. Mas lá no fundo, alguma coisa sussurrava que não era só isso. Peguei o PX de novo. Positivo, alguém na BR sentido Paraná na escuta. O chiado respondeu. Alguém passando pelo KM 60 e pouco? Nada. Só aquele ruído seco como chuva em telhado de zinco. De repente, no meio do chiado, uma voz surgiu muito baixa, quase engolida pela interferência. Larga essa pista. Apertei o botão de novo. Quem falou? Repete aí, irmão. Estou com um sinal ruim. Silêncio. Depois estalos. E então a mesma voz, um pouco mais clara, como se estivesse encostada dentro da minha cabeça. Larga essa pista. Soltei o microfone, o coração acelerado. Era uma voz rouca, quebrada, mas com um toque que eu conhecia de algum lugar. Como quando você reencontra alguém de infância e aquilo bate numa memória que não se encaixa direito. Deve ser moleque zoando, tentei me convencer. E pessoal gosta de brincar com rádio nessas horas. Mesmo assim, eu estava suando frio, apesar do inverno. Foi então que vi as luzes ao longe. 2 faróis amarelos altos vindo no sentido contrário. Fiquei aliviado. Outro caminhão na pista significava que eu não estava sozinho naquele pedaço esquecido de mundo. Mas conforme a gente foi se aproximando, senti algo estranho. Os faróis eram muito fortes, demais, e pareciam defeituosos, piscando num ritmo irregular, como se o caminhão estivesse pegando cada buraco do caminho. Só que o asfalto ali era liso, recém-recapeado. Diminuí um pouco a velocidade de costume para não tomar o farol na cara. Os 2 feixes de luz ficaram maiores, ocupando o para-brisa, até que, num segundo, eu o vi. Era um cavalo mecânico antigo, daqueles bicudos, pintado de preto fosco. As laterais estavam amassadas, arranhadas, sem logotipo de transportadora. Só uma palavra, escrita em letras brancas descascadas na porta. Despedida. Quando os caminhões ficaram lado a lado, ele passou por mim numa velocidade absurda. Senti a boleia tremer com o deslocamento de ar. Os faróis dele jogaram um clarão dentro da minha cabine, como se alguém tivesse acendido um holofote bem na minha cara. Por um instante, vi o interior do outro caminhão. Não havia motorista. O banco estava vazio. O volante girava sozinho, num tremor leve, como se fosse guiado por mãos invisíveis. E a cabine parecia queimada por dentro. Manchas escuras nas paredes, como fumaça que nunca saiu. O caminhão passou. O som foi estranho, abafado, como se os pneus não tocassem o asfalto de verdade. Olhei pelo retrovisor instintivamente. Nada. Nem luz, nem caminhão, nem brilho de freio lá longe. Era como se eu tivesse cruzado com um fantasma de 30 toneladas. Não, sussurrei. Não, não, não. O rádio rangeu de novo. Você viu ele. A voz rouca voltou, mais clara, mas ainda cheia de chiado. Agora não tem volta. Quem tá falando? Perguntei com a garganta seca. Que história é essa? Que caminhão era aquele? Silêncio. Eu respirei fundo e apertei um pouco mais o volante. As mãos estavam tremendo, suadas. Voltei a olhar para a estrada, tentando focar só no que era concreto. A faixa branca, o som do motor, o balanço do caminhão. Talvez eu tivesse imaginado o banco vazio. Às vezes a mente preenche lacunas no escuro. Mais 10 minutos. Mais plaça. KM66. Dessa vez, não tinha como dizer que era erro. Eu tinha certeza absoluta de que aquele trecho se repetia. Uma árvore com galhos secos, retorcidos, logo depois da placa. Um pedaço de guardrail amassado alguns metros adiante. Tudo igual. O mundo parecia travado num loop. Meu peito apertou. Eu estava preso num pedaço de estrada que se enrolava sobre si mesmo, como uma cobra comendo o próprio rabo.
Foi aí que vi algo no acostamento de novo. O mesmo homem de antes. Casaco grosso, chapéu escuro e mobilidade assustadora. Ele estava exatamente no mesmo lugar, com a mesma postura, só que agora virado para mim. Os faróis pegaram o rosto dele, e eu quase perdi o controle do volante. Não tinha olhos. O que devia ser o lugar dos olhos eram apenas 2 buracos fundos, negros, como se tivessem sido cavados com colher. Do resto do rosto, até dá para dizer que ele parecia familiar. O formato do queixo, a curva da boca. Eu conhecia aquele homem, mas o choque dos olhos vazios não me deixava pensar em mais nada. O rádio chiou tão alto que pareceu explodir dentro da cabine. "Não para, Roger!" A voz rouca gritou. "Não olha para ele!" Foi tarde. Eu já tinha olhado. Por alguns segundos, só aqueles buracos negros existiam no mundo. Eles pareciam puxar tudo ao redor, como funis de sombra. Uma vertigem forte me atingiu, como se a cabine tivesse girado em torno do seu próprio eixo. O horizonte dançou, o asfalto subiu. O volante ficou leve demais nas minhas mãos. Quase joguei o caminhão para o canteiro central. "Acorda!" gritou a voz do rádio. Acorda, moleque!" A palavra moleque bateu em um lugar da minha memória que estava trancado há anos. Aos poucos, o mundo começou a se firmar de novo. Respirei fundo, travei o olhar na faixa, do meio da pista e forcei meu corpo a lembrar como é tocar um caminhão. Pé no acelerador, mão na marcha, ouvido no motor. Quando me senti minimamente firme, peguei o microfone com dedos trêmulos. "A quem é você?" Eu perguntei. "Você me chamou de moleque. Quem fala?" Demorou alguns segundos. O chiado do rádio pareceu se transformar em respiração. Respiração cansada, profunda. "Achei que você não ia reconhecer Roger." Meu coração parou por meio segundo. Eu conhecia aquela voz, não daquele jeito rouca, quebrada, mas o jeito de falar. A forma de alongar as vogais. A mania de chamar todo mundo de rapaz e moleque. "Pai?" Minha voz falhou. "Pai." Silêncio. Então, um riso baixo, triste. "Demorou, hein?" As mãos escorregaram do volante por um instante. Tive que me controlar para não largar tudo. "Isso não é possível", murmurei. Você morreu na serra faz 20 e tantos anos." 28. A voz corrigiu. "No KM-66, dessa mesma estrada." Eu comecei a tremer. Imagens vieram à minha cabeça. O velório simples. O caixão fechado, minha mãe chorando calada. As histórias sussurradas nos cantos dos postos. Dormiu no volante. Freio, falhou. Outro caminhão entrou na frente e sumiu. "Que brincadeira é essa?" Perguntei quase gritando. "Quem tá mexendo no meu rádio?" A resposta veio firme, dura, com o tom que meu pai usava quando eu fazia besteira. "E se eu pudesse mexer em qualquer coisa? Você acha que eu te deixaria entrar nesse trecho? Eu tô preso aqui, Roger. Preso nessa noite. Nessa pista. E se você não me ouvir, vai ficar também." Engoli em seco. "Preso como?" Enquanto ele respondia, eu vi pela terceira vez a placa. KM-66. Eu já não sentia mais o tempo direito. Parecia que eu estava rodando há horas naquele mesmo pedaço. "Lembra da história que te contaram?" Meu pai continuou. "Do acidente. Ninguém sabia direito o que aconteceu, não é? Falaram que foi outro caminhão." Sussurrei. "Falaram." Ele riu, um riso sem humor. "Eu vinha descendo a serra, carregado de madeira. Cansado, claro, madrugada, aí do nada. Os faróis ficaram pretos. Escuridão total. Olhei pelo retrovisor e vi um caminhão sem farol, colado na minha traseira. Só que quando eu pisquei, ele já estava na minha frente. E não tinha motorista." Um arrepio profundo subiu pela espinha, um frio quase dolorido. "Preto, com uma palavra escrita na porta." "Daí," ele continuou. "A despedida," completei quase sem voz. Esse mesmo foi a última coisa que eu vi. Por alguns segundos, o rádio só fazia um zumbido baixo. Eu voltei a olhar para o lado, para o acostamento. O homem de olhos vazios não estava mais ali, mas eu sentia que ele não tinha ido embora. Ele estava mais perto, de algum jeito que não tinha a ver com distância. "Depois do impacto," meu pai continuou,
com a voz mais baixa. Eu devia ter sumido como todos, mas não sumi. Fiquei preso nesse trecho. Tem coisa nessa estrada que se alimenta da gente. Roger, daqueles que morrem sem entender, dos que ficam perguntando por que na hora errada. Respirei fundo, tentando processar qualquer coisa. E esse homem com os olhos, não consegui terminar a frase. Ele veio primeiro, muito antes de mim, de você, da estrada ser asfaltada, de tudo. A respiração do meu pai soava mais pesada, como se lembranças tivessem peso físico. Dizem que ele era um tropeiro que morreu perdido na neblina, rodopiando na mesma colina por dias, sem achar saída. Quando acharam o corpo, os olhos tinham sumido, levaram. Ou ele deu. Ninguém sabe. Só sei que desde então, quem olha para a cara dele perde o rumo. Fica preso nesse pedaço, repetindo o mesmo quilômetro até morrer de sono, de fome, de desespero ou até o caminhão preto vir buscar. Eu olhei para o painel. O marcador de combustível estava perigosamente baixo agora, quase no vermelho. E como eu saio daqui? Eu perguntei com urgência. Eu não vou ficar preso, pai, não vou. O rádio chiou, como se o próprio ar estivesse se contraindo. Primeiro, você vai ter que encarar ele de novo. Um aperto de gelo tomou conta da minha barriga. Eu olhei para ele, pai. Eu vi os olhos, ou o que não tinha ali. Não viu tudo, ele respondeu. Se tivesse visto, já estaria rodando nesse quilômetro, sem nem lembrar quem é. Você ainda sabe seu nome, ainda lembra de mim, ainda pergunta coisas. Então ainda tem jeito. Eu respirei fundo, tentando controlar o pânico. Não, o que eu tenho que fazer? Quando a placa aparecer de novo, ele falou pausado, você freia. Para o caminhão. Não importa o que aconteça. Não importa o que você veja. Tem que parar. Eu ri, um riso nervoso. Parar no meio da BR, com um caminhão fantasma rodando, um homem sem olho e... Você prefere continuar rodando para sempre? Bem... Meu pai cortou. Ou prefere arriscar? Silêncio. A placa azul apareceu lá na frente, como uma promessa de pesadelo. A KM66. Apertei os dentes, diminui a marcha. O caminhão gemeu, desacelerando. Os pneus fizeram um som diferente no asfalto, como se estivesse passando por cascalho, mas não tinha nada lá fora além de faixa preta e mato. Quando a placa ficou ao lado da cabine, encostei o pé no freio. Fui puxando o caminhão para o acostamento devagar. O FH reclamou. A carga balançou, mas se manteve firme. Parei totalmente. Puxei o freio de mão. O motor ainda ronronava em marcha lenta. De repente o rádio ficou mudo. Olhei à minha volta. A estrada estava morta, sem nenhum som além do motor. Nem grilo, nem vento. Os faróis iluminavam o mato rasteiro na frente e nada mais. Era como se a noite tivesse engolido o resto do mundo. Pai? Chamei, apertando o microfone. E agora? Silêncio. Foi aí que eu ouvi a outra coisa. Um arrastar lento, pesado. Como se alguém viesse andando pelo asfalto, arrastando correntes ou as próprias pernas. O som vinha de trás do caminhão, cada vez mais perto. Meu coração disparou. Os espelhos laterais mostravam só a lateral do baú e um pedaço de escuridão atrás. Nada mais. O som se aproximava. Arrasta, pausa, como se a coisa que vinha estivesse aproveitando o tempo, sem pressa. Não sai do caminhão. A voz do meu pai voltou repentinamente. Tão alta que quase estourou o alto-falante. Não importa o que aconteça, não sai. Engoli em seco. Minhas mãos grudaram no volante, mesmo com o caminhão parado. O som parou ao lado da cabine, do meu lado. Eu não via nada pela janela. Só um pedaço da estrada iluminada lá na frente. Mas sentia, como se o ar tivesse ficado mais pesado do meu lado. Um peso invisível, encharcado de frio. Alguém bateu na porta. 3 pancadas secas. Tum, tum, tum. Não era forte, mas ecoou dentro de mim. O metal vibrou. Abre, Roger. A voz não veio pelo rádio. Veio de fora. E era a voz do meu pai. Eu fechei os olhos. Senti tudo tremer, menos as minhas mãos. Elas estavam petrificadas no volante. Eu tô aqui fora, filho. A voz insistiu. Me ajuda. Faz tanto tempo. Por alguns segundos esqueci da estrada, do fantasma, de tudo.
Só tinha a lembrança do meu pai me ensinando a trocar marcha, da mão grande dele segurando a minha no volante, do cheiro de cigarro misturado com café. Não é ele. A voz pelo rádio, agora fraca, tentou se impor. Essa coisa pega o que você sente. Usa contra você. Eu tô aqui dentro, no rádio, entendeu? Lá fora não é ninguém que você queira ver. A batida na porta se repetiu. Tum, 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 mais forte. Essa tu. Abre, moleque. A voz de fora mudou, embrutecida. Você não vem me buscar na estrada quando eu preciso, não? Que tipo de filho é você? Uma raiva súbita veio junto com o medo. Eu queria abrir aquela porta, descer, ver quem estava usando a voz do meu pai daquele jeito. Queria socar aquilo até perder a mão. Queria respostas. Não olha! A voz pelo rádio quase suplicou. Se você olhar para a cara dele, acabou. Tum, tum, tum. A maçaneta da porta tremeu, como se alguém tivesse tentando abrir por fora. Eu comecei a recitar mentalmente tudo o que lembrava. Placas, nomes de postos, trechos de estrada. Como uma reza estranha de caminhoneiro. Posto Trovão Azul no KM tal. Lanchonete da Dona Nair na entrada de tal cidade. Serra da Esperança com curva tal. Qualquer coisa que me mantivesse ainda preso à realidade conhecida. De repente, o barulho parou. Silêncio. O rádio chiou baixinho, como respiração, mas fora isso, nada. Até que ouvi o som do ferro arrastando de novo, agora indo para a frente do caminhão. O farol pegou a figura surgindo no meio da luz. Era o homem do acostamento. Casaco grosso, chapéu escuro. E agora eu via o rosto inteiro. Os buracos dos olhos pareciam ainda mais profundos, mais negros como duas crateras sem fundo. A pele ao redor era de um pálido doentio, quase cinza, enrugada como papel molhado e seco de novo. A boca fina estava reta, sem expressão. Ele veio se arrastando, uma das pernas claramente quebrada, torcida num ângulo impossível. Mas ele não manquitolava como um aleijado normal. O passo era lento, arrastado, ritual. Cada movimento parecia calculado para arrancar o máximo de tempo da minha sanidade. Ele parou bem no centro dos faróis. A luz parecia não tocar direito o corpo dele. Ao invés de ser iluminado, ele parecia absorver o brilho, bebê-lo. A sombra dele se estendia para todos os lados ao mesmo tempo. Como se não houvesse uma fonte de luz fixa, a boca se abriu, sem pressa. Quando ele falou, a voz não veio de fora. Veio de dentro da cabine, dentro da minha cabeça, dentro do rádio, tudo ao mesmo tempo. Você já olhou para mim, ele disse. Falta pouco. Senti vontade de fechar os olhos, de abaixar a cabeça. Mas a voz do meu pai, desesperada, cortou. Só olha para frente, Roger. Para a estrada. Não encara ele de novo. Para frente já era ele, pensei. Mas entendi o que meu pai queria dizer. O painel, o volante, qualquer coisa, menos os olhos daquele homem. Respirei fundo. Fixei o olhar na marca do fabricante em cima do volante. Tentei ignorar o resto. O homem começou a se aproximar da cabine, vindo pelo centro do feixe de luz. Cada passo que ele dava fazia o caminhão vibrar levemente, como se o peso dele fosse muito maior do que aquele corpo magro sugeria. Ele vai tentar te chamar, meu pai disse, a voz falhando. Vai usar tudo. Lembra da sua mãe? Lembra dos amigos que você perdeu na estrada? Ele sabe de tudo. Vai tentar. Como se tivesse ouvido, a criatura riu. Um riso seco, arranhado, misturado com um som que parecia vento passando por buraco de fechadura. Você anda comigo desde moleque, Rogério, a voz disse. Agora parecendo a da minha mãe. Na carona com seu pai, lembra? Aquele medo da primeira serra. Você chorando baixinho para ninguém ver. Meus olhos se encheram de água. A lembrança veio tão forte que quase apaguei o presente. Minha mãe, magra, de vestido azul, balançando a cabeça, dizendo que estrada não era lugar para menino. Eu insistindo que queria ir. Meu pai rindo. Não escuta ele. O rádio implorou. Escuta o motor, só o motor. A criatura chegou ao lado da porta do motorista. Eu senti a presença dele tão perto que minha pele doeu. O ar ficou gelado. Tão gelado que meu hálito começou a aparecer dentro da cabine. Uma névoa fina saindo da minha boca. A voz mudou de novo.
Agora era de um amigo meu, o Zé Pequeno, que morreu num tombamento. Lembra de mim, parceiro? Disse sarcástica. Ficou devendo aquela caixa de cerveja, hein? Eu fui primeiro. Tá na hora de você pagar. Eu mordi o lábio até sentir gosto de sangue, tentando não chorar, não gritar, não olhar. A maçaneta da porta tremeu novamente. Abri, Roger. A voz sussurrou doce, agora igual a da minha mãe de novo. Vem descansar. A estrada já te cobrou demais. Um soluço subiu pela garganta, mas eu o engoli. Você não pode me obrigar, murmurei sem usar o rádio. Eu fico aqui. Eu fico rodando, se for preciso. Mas eu não abro. Silêncio. Por alguns segundos nada aconteceu. Comecei a achar que talvez tivesse dado certo. Que bastava resistir que ele iria embora. Então algo começou a acontecer com o painel. Os mostradores de velocidade, rotação, combustível, todos os ponteiros começaram a girar sozinhos. Primeiro devagar, depois mais rápido, até se tornarem borrões. As luzes do painel piscaram. Acenderam todas ao mesmo tempo. Freio, óleo, ABS. Como se o caminhão estivesse numa crise epiléptica. Uma força invisível empurrou o pedal do acelerador, fazendo o motor rugir. Eu não tinha encostado o pé, mas sentia o pedal descer sozinho. Não deixa ele andar. Oh! Meu pai gritou. Se ele puser o caminhão em movimento, acabou. Travei a perna, empurrando com toda a força, tentando manter o freio. O FH vibrava, como se quisesse se livrar de mim. O motor urrava, pedindo pista, pedindo velocidade. As janelas tremiam. O vidro do para-brisa ganhou pequenas rachaduras nas beiradas, como teias de aranha de gelo. Você vai cansar, a voz disse, soando agora seca, prateada. Você é carne. Eu sou estrada. Meu corpo queimava de esforço. O suor descia pelo rosto, gelado. Eu sentia as pernas tremerem, mesmo travadas no freio. O rádio começou a chiar mais alto, quase um grito estático. Escuta, Roger. Meu pai berrou, em meio ao ruído. Escuta a marcha. O som do motor mudou. Por baixo daquele urro de força, eu ouvi algo sutil, o câmbio tentando engatar, como se uma mão invisível estivesse puxando a alavanca. Sem pensar, por instinto, fiz o que meu pai me ensinou quando eu era adolescente. Joguei a marcha para o ponto morto. No mesmo segundo, uma pancada seca ecoou pela cabine, como se algo tivesse batido no chão. O motor uivou solto, mas o caminhão já não tentava se mexer. O pedal do acelerador, que antes parecia puxado, voltou ao normal. A risada da criatura cortou a noite, clara, cruel. Ela vinha de todos os lados. Manhoso, ela disse. Né? Igual ao velho? Tá falando de você, pai, murmurei ofegante. Deixa falar, ele respondeu com orgulho cansado. Ele não tá acostumado com boleia velha. A presença do lado de fora pareceu ficar mais densa, irritada. A temperatura caiu ainda mais. Minhas mãos começaram a perder a sensibilidade, os dedos formigando. Ele vai tentar outro jeito, meu pai disse. Se prepara. Eu não sabia o que mais podia acontecer. Não sabia se teria força. Mas sabia de uma coisa. Enquanto eu estivesse dentro daquela cabine, com as mãos no volante, eu ainda era caminhoneiro. E caminhoneiro não abandona a boleia fácil. A voz voltou, agora calma, quase entediada. Vocês dois acham que são os primeiros? Ela perguntou. Essa estrada já comeu muita gente dura, Rogério. Seu pai é só mais um. Você vai ser também. Só que vão esquecer mais rápido de você. O mundo tem pressa agora. Imagens passaram pela minha cabeça. Motoristas mais novos, com caminhões automáticos. GPS de última geração, Wi-Fi na cabine. Playlists em vez de rádio PX. O mundo seguindo, a gente ficando. Talvez respondi surpreendendo até a mim mesmo. Mas enquanto eu estiver segurando esse volante, essa boleia é minha. E você só entra se eu deixar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais ausência de som. Era uma pausa de avaliação. Como se a coisa do lado de fora estivesse me medindo, reconsiderando. De repente, o rádio fez um estalo alto. A voz do meu pai soou de novo, mas agora mais distante. Tá funcionando, filho. Ele não tá acostumado com gente que responde. A maioria se entrega na primeira volta do quilômetro. Você tá quebrando o ciclo dele.
E isso vai te libertar também? Perguntei num fio de voz. A resposta demorou. Não sei. Ele pareceu sincero. Mas se você sair já é alguma coisa. Melhor que nada. Aquilo me cortou por dentro. A ideia de ir embora e deixar meu pai preso ali era como abandonar alguém num posto de beira de estrada sem dinheiro. Não tem um jeito de te tirar daqui? E insisti. De levar você junto? Todo caminhoneiro fica preso em algum lugar. Roger, ele respondeu com tristeza mansa. Alguns ficam em lembrança boa, outros ficam em curva ruim. Eu fiquei aqui. Faz parte. Você não pode carregar todo mundo na carroceria para sempre. Antes que eu pudesse responder, a presença do lado de fora se mexeu de novo. Dessa vez não veio som nem batida. Veio um cheiro de coisa podre. De carne velha, de óleo queimado, de gasolina derramada no chão de terra, tudo misturado. Aquilo invadiu a cabine sem pedir licença. Eu quase vomitei. Última chance. A voz falou sem imitar ninguém agora. Era grave, profunda, como o pneu passando em cascalho molhado. Desce e acaba rápido. Ou fica aqui comigo, rodando pro resto da noite que não termina. Eu fechei os olhos um instante e pensei em tudo que me esperava fora daquela estrada. Minha mãe, mais velha, sozinha numa casa simples. A neta que eu ainda mal via, filha do meu menino, que vivia reclamando que eu só pensava em rodar. Os colegas de posto, as risadas, as brigas por vaga de estacionamento. O cheiro de café fresco misturado com diesel de manhã cedo. Eu tenho mais coisa para ver, respondi abrindo os olhos. Essa noite não é a última para mim. O rádio chiou. Uma luz forte, tão forte que parecia branca demais para ser dos meus faróis. Invadiu a cabine. Por um segundo, achei que fosse o caminhão preto voltando. Mas não. A luz vinha de trás de mim. Olhei pelo retrovisor. Lá longe, muito longe, vi 2 faróis aproximando. Mas eram normais, tremeluzindo no asfalto, abrindo caminho na noite. Um caminhão real, um colega. Um pedaço do mundo de verdade. A criatura pareceu perceber também. Não adianta, ela rosnou. Ninguém vê esse trecho quando eu fecho. A luz foi chegando mais perto. Eu comecei a ouvir baixinho. Bem ao fundo, no PX, uma música sertaneja mal sintonizada e um cara rindo, contando piada. Coisa de caminhoneiro vivo. O rádio fez um estalo seco. Agora, Roger! Meu pai gritou. Quando ele passar, você engata a primeira e segue atrás. Não olha pro lado. Não olha pra placa. Não olha pra mim. Só me desce quilômetro. O caminhão se aproximava rápido. A luz dele cortava a noite de um jeito diferente. Iluminava o mato lá na frente. Mostrava um pouco da curva que eu nem sabia que estava mais adiante. Era como se alguém estivesse furando o casulo de escuridão onde eu estava preso. A criatura reagiu. A temperatura caiu ainda mais. O vidro do para-brisa começou a ganhar rachaduras maiores, e iam se espalhando uma rede de veias brancas. Você não vai embora, ela sussurrou, aproximando-se mais da porta. Você é meu. A estrada te fez. A estrada te leva, é justo. A estrada me fez, respondi, com mais coragem do que realmente tinha. Mas ela não é você. Quando o outro caminhão estava quase emparelhando, eu liguei o farol alto e buzinei, um toque longo. Aquele som de buzina, que pra gente é sinal de vida, de brincadeira, de cumprimento, rasgou o ar parado. O rádio do outro caminhão chiou. Uma voz jovem, animada, surgiu. Bruditastes, positivo, véi. Bonita a buzina, sim. Tá indo pra onde? Eu nem respondi. Engatei a primeira. Soltei o freio de mão. Tirei o pé do freio e, com cuidado, acelerei. O FH respondeu como um cavalo que sente que finalmente vai sair do brete. O motor rugiu, desta vez do meu jeito, não de outro. Enquanto começava a andar, senti algo puxar a traseira, como se correntes invisíveis tivessem se prendido ao baú. O caminhão tremeu. O motor forçou. As rotações subiram. Vai, moleque! Meu pai berrou, agora com a voz cheia de urgência e orgulho. Enfias o pé. Você conhece esse barulho? Eu enfiei. O caminhão sacudiu, como se estivesse arrancando raízes profundas do asfalto. Um estalo alto ecoou, metálico, como corrente se rompendo.
O cheiro podre ficou mais forte, quase insuportável. E então começou a diminuir. Ao meu lado, por um breve, terrível instante, eu vi o rosto da criatura na janela. Colado no vidro, os buracos dos olhos agora derramando uma gosma escura que escorria e sumia no ar. A boca aberta num grito silencioso. Eu quase olhei direto para aqueles buracos, quase. Mas no último segundo, lembrei do que meu pai falou. Fixei o olhar no caminhão à frente. Os faróis dele eram meu guia agora. Eu só via aquilo. O FH ganhou velocidade, acompanhando o outro caminhão. Deixei o KM-66 para trás, sem olhar no retrovisor. Por um tempo que eu não saberia dizer, só havia o som dos dois motores na noite. A estrada voltou a ter curvas, placas diferentes, árvores diferentes. A sensação de repetição se quebrou como vidro. O rádio amaciou. O chiado virou chiado normal. Ah, pô, velho, você tá bem? A voz do caminhoneiro da frente perguntou rindo. Você ficou parado ali no acostamento um tempão. Tava tirando um cochilo? Olhei o relógio. 2h19 da manhã. Só 2 minutos haviam passado desde a primeira vez que eu tinha reparado no KM-66. Meu corpo doía, como se eu tivesse descarregado um caminhão inteiro na mão. Peguei o microfone. Tô vendo umas coisas, respondi rouco. Obrigado por passar, parceiro. Que isso, bicho? Ele riu. Companheiro é pra essas coisas. Bora seguir, que tem serra mais pra frente. Cuidado que é traiçoeira, viu? Sorri, sem conseguir evitar. Eu sei. O caminhão seguiu e eu fui atrás por alguns quilômetros, sem desgrudar. Aos poucos, o peso no peito foi diminuindo. O cheiro ruim sumiu. O painel voltou ao normal. O GPS religou, mostrando o nome da rodovia. Bonitinho, com coordenadas, distâncias. Essas coisas mundanas que nunca pareceram tão boas. Eu apertei o PX mais uma vez. Pai? Chamei baixo. Só chiado. Pai? Nada. Por um instante, senti um aperto. Talvez eu tivesse deixado ele lá preso, como ele disse que estava. Talvez tudo não passasse de uma alucinação de um homem cansado demais. Mas antes de desligar o rádio, um último estalo veio. E bem fraquinho, quase engolida pelo ruído, uma frase se formou. Orgulho. De você, moleque. Depois só o chiado comum de sempre. Eu continuei rodando até o amanhecer. Parei num posto grande, tomei um banho demorado, sentei num balcão de lanchonete, com cheiro de café e pastel e fiquei olhando para a estrada pela janelinha. O mundo lá fora parecia igual, mas não era. Naquele dia, eu prometi uma coisa para mim mesmo. Nunca mais passaria pelo KM-66 sem prestar atenção. E nunca mais deixaria de responder quando alguém no rádio chamasse um moleque. Porque eu sei que tem coisa na estrada que não aparece no mapa. Tem trecho que leva a gente embora. Mas também tem voz que segura a gente aqui, nem que seja por 1 minuto a mais. E em noite de neblina, se você estiver descendo a serra e ver um caminhão preto, fosco, escrito despedida na porta, não olha para o motorista. Não que isso vá fazer diferença. Ele nunca está lá.